Olha para esse sujeito da imagem. Repare nessa expressão de pura felicidade, entusiasmo e realização pessoal. Dá até vontade de largar tudo, voltar para a Idade Média, morar em um feudo e ser vizinho desse cara. Fala, meus camaradas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leandro Cocan e esse é o canal Vasculhando a História. E como vocês já perceberam, hoje a gente vai falar sobre o feudalismo. E o meu objetivo aqui é fazer um conteúdo bem didático, principalmente para você que está se preparando aí para prova, concurso, Enem, para prestar vestibular, porque esse conteúdo, esse tema do feudalismo, ele é obrigatório para quem vai fazer esse tipo de prova. Ele sempre cai alguma coisa, Mas também, ao mesmo tempo, eu não quero fazer uma aula assim travada, engessada, Tem que ser algo mais solto, Tipo uma conversa, tipo eu e você, você e eu, sabe? Então, a gente vai fazer nesse estilo. E também, é claro, eu quero deixar claro que eu vou respeitar aqui uma historiografia séria, baseando o conteúdo em autores e historiadores aí de respeito, de renome, nesse tema que é a Idade Média, é feudalismo e tal. E nesse momento eu diria, então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Mas eu não tenho vinheta, pelo menos por enquanto, então vamos pro vídeo de uma vez. Então, pessoal, para entender o feudalismo, a gente precisa voltar alguns séculos antes ali dos castelos, dos cavaleiros e dos servos arrebentados. Porque, em história, as transições, as mudanças, elas não acontecem do nada. Leva muito tempo para se concretizar. E com o feudalismo não foi diferente. Ele foi um resultado de uma longa transformação que começou ainda dentro do próprio Império Romano. Roma construiu a sua riqueza através de conquistas militares. Cada território conquistado significava mais terras, mais riquezas e principalmente mais escravos. Quando o Império Romano ele parou de se expandir, começou a faltar aquilo que mais alimentava a economia, os novos escravos. Porque a economia romana ela se sustentava naquilo que a gente chama de modo de produção escravista. Tá, vamos traduzir aqui. O que é modo de produção? É simplesmente a forma como uma sociedade faz a sua economia girar. Ao longo da história existiram diferentes modos de produção. Alguns historiadores falam, por exemplo, no modo de produção asiático, presente aí nas antigas civilizações hidráulicas. Depois tivemos o modo de produção escravista, que foi muito associado à Grécia e principalmente a Roma, e mais tarde então surge o feudalismo, baseado na relação entre os senhores feudais e os servos. E hoje a maior parte do mundo vive sob o modo de produção capitalista, em que a produção gira em torno da propriedade privada, do mercado e do trabalho assalariado. Sem as guerras de conquista em grande escala, o número de escravos então diminuiu, e o preço aumentou e manter grandes propriedades agrícolas aí baseadas em mão de obra escrava ficou cada vez mais caro. Era como uma empresa cuja matéria-prima principal simplesmente começou a desaparecer. E aí você me pergunta, mas Leandro, por que eles não pagam as pessoas para trabalhar? E eu te digo primeiro, ótima pergunta, e segundo, os caras já estavam acostumados com o escravismo, onde você só paga para adquirir o escravo e depois é só comida e água, acabou. E alguns desses proprietários eram chefes militares. Então, às vezes, eles nem pagavam pelo escravo. Então era só comida e água. E foi nesse contexto, então, que os grandes proprietários de terra aí precisaram encontrar uma alternativa. E essa alternativa ficou conhecida aí como colonato. Foi um sistema que, sem querer, começou a preparar o terreno para o surgimento do feudalismo. Mas, afinal, o que era esse colonato, Por que ele é considerado um dos embriões aí do feudalismo? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Com a crise do escravismo, os grandes proprietários romanos, eles precisaram encontrar uma nova forma, de manter as suas terras produzindo. Mas essa não era a única crise que Roma enfrentava. O Império passava por dificuldades econômicas, problemas políticos e invasões cada vez mais frequentes. As cidades já não ofereciam a mesma segurança e a prosperidade de antes. Então, diante desse cenário, muitas pessoas começaram a abandonar as cidades, os grandes centros urbanos, para buscar proteção no campo. E é justamente aí que duas necessidades acabam se encontrando. De um lado, os grandes proprietários precisavam de trabalhadores. Do outro, milhares de pessoas precisavam de terra, para sobreviver, e de alguém capaz de oferecer uma proteção em tempos cada vez mais turbulentos. Foi dessa combinação que surgiu então o colonato. O proprietário, ele cedia um pedaço de terra para o colono cultivar, e em troca ele recebia parte da produção. Parece um contrato razoável, Mas havia uma pegadinha digna aí das letras miúdas dos contratos modernos. Com o passar do tempo, muitos colonos acabavam acumulando dívidas
tornando-se cada vez mais dependentes da propriedade onde viviam. Na prática, eles ficavam ligados à terra. Não eram escravos porque eles possuíam alguns direitos e não podiam ser vendidos individualmente, mas também estavam longe de ter uma liberdade plena. Aos poucos, essa relação entre proprietário e colono começou a lembrar aquilo que mais tarde existiria entre senhores feudais e servos. O campo se tornava então o centro da vida econômica, enquanto as cidades perdiam a importância. E sem perceber, o Império Romano estava ajudando a construir algumas das bases ali do futuro sistema feudal. Mas o feudalismo não nasceu apenas da herança romana. Enquanto o colonato ajudava a criar a relação entre terra e trabalhador, os povos germânicos contribuíram também com outra peça importante desse quebra-cabeça, o comitatus, que era uma relação baseada em lealdade, proteção e serviço militar. Enquanto os romanos deixavam como herança o colonato, os povos germânicos então contribuíram com outra peça importante para a formação do feudalismo, o comitatus. E não era o nome de um imperador nem de uma banda de metal medieval. O comitatus era uma relação de lealdade entre um chefe guerreiro e os seus seguidores. Funcionava mais ou menos assim. O líder oferecia proteção, prestígio, armas e muitas vezes recompensas. Em troca, os seus guerreiros juravam fidelidade e prometiam lutar ao seu lado. Era uma espécie de eu cuido de você e você não me abandona quando a confusão começar por aqui. Numa época em que invasões, guerras, disputas por poder eram comuns, ter um grupo de guerreiros leais a você podia ser a diferença entre você continuar mandando ou acabar virando nota de rodapé na história. Esses laços de fidelidade eram levados muito a sério e trair o líder era visto como uma enorme desonra. Com o tempo, essa tradição germânica ela acabou se misturando às transformações que aconteciam nas antigas terras romanas. E dessa mistura surgiu algo muito parecido com a relação entre suzeranos e vassalos que marcou a sociedade feudal. Ou seja, se o colonato ajudou a criar a ligação entre o trabalhador e a terra, o comitatus ajudou a criar a ligação entre os nobres e os guerreiros. Agora vamos juntar então as peças desse quebra-cabeça medieval. De um lado, os romanos deixaram o colonato, um sistema em que trabalhadores ligados à terra dependiam dos grandes proprietários para sobreviver e obter proteção. Do outro, os germânicos deixaram o comitatus, uma tradição baseada na lealdade entre um líder e seus guerreiros. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, no século V, essas duas influências começaram então a se misturar, e o resultado foi o surgimento gradual do feudalismo. Repare que não foi alguém que acordou em uma segunda-feira e disse: a partir de hoje teremos o feudalismo. Não existiu um decreto, uma reunião ou uma inauguração oficial do sistema. Foi uma transformação lenta que levou séculos, com invasões, guerras e a falta de um poder central forte. As pessoas passaram a buscar proteção onde ela existia, e geralmente essa proteção estava nas grandes propriedades rurais. Aos poucos, a terra se tornou a principal fonte de riqueza, os grandes proprietários acumulavam cada vez mais poder e a população ficou cada vez mais ligada ao campo. O resultado foi uma sociedade descentralizada, rural e baseada em relações de dependência. Em outras palavras, estava montado aí o palco para o feudalismo. Mas afinal, como funcionava esse sistema na prática? Quem mandava, quem trabalhava, quem pagava a conta de toda essa brincadeira? Para responder isso, precisamos entender a estrutura da sociedade feudal. Agora que o feudalismo estava formado, como essa sociedade era então organizada? Um bispo medieval chamado Adalberon de Laon resumiu a sociedade da época em uma frase bem famosa: uns rezam, outros lutam e outros trabalham. E de certa forma essa frase virou quase um resumo do mundo feudal. Eu posso fechar o vídeo aqui. Tchau, acabou, já era, é isso aí. Entre aqueles que lutam, estavam os nobres, os senhores feudais, os cavaleiros e também os reis. Mas calma um momentinho aí. Quando a gente fala em rei medieval, não pense naquele monarca todo poderoso dos contos de fadas ou daqueles filmes em que o rei estala os dedos e manda em todo mundo. Na maior parte da Idade Média, o rei tinha um poder bastante limitado. O feudalismo, ele era um sistema descentralizado. Isso significa que grande parte do poder estava nas mãos dos senhores feudais. Muitos deles controlavam seus feudos ali, quase que como pequenos governantes locais. Tinham exércitos, cobravam tributos e administravam as suas terras com grande autonomia. Em alguns momentos, havia senhores feudais tão poderosos que o rei precisava negociar com eles em vez de simplesmente dar ordens.
Ou seja, o rei existia, mas o seu poder estava longe de alcançar todos os cantos do reino. Além da nobreza, havia o clero, aqueles que rezavam. A igreja possuía enormes extensões de terra, acumulava riquezas e exercia uma influência gigantesca sobre a vida das pessoas. E na base da sociedade estavam os servos, aqueles que trabalhavam. Eram eles que cultivavam a terra, criavam animais, construíam estradas, pontes e produziam praticamente tudo o que sustentava a sociedade. Em resumo, os servos produziam, o clero orientava espiritualmente e a nobreza exercia o poder militar e político. Claro que essa divisão parecia muito bem organizada no papel, mas existe um detalhe interessante. Quem fazia a maior parte do trabalho pesado era justamente quem possuía menos privilégios. Uma tradição que curiosamente sobreviveu a mais de uma época histórica. E pessoal, uma observação aqui, nem todas as pirâmides sociais do feudalismo elas são representadas da mesma forma. Algumas vão mostrar os nobres acima do clero, enquanto outras colocam o clero no topo. Isso mostra, a enorme influência religiosa e até econômica da igreja na época. Além disso, o rei ele nem sempre aparece na pirâmide. Isso acontece porque ele era visto, como uma figura à parte da estrutura feudal. Teoricamente, ele era a autoridade máxima do reino. Era ele quem concedia terras, aos nobres ali, aos cavaleiros, os senhores feudais. E esses, juravam proteção a ele e auxílio militar quando ele precisava, Porque a gente está falando aqui de um período de diversos reinos, principalmente aqui o feudalismo que a gente conhece, o mais clássico, na Europa Ocidental. Então são vários e vários reinos, territórios hoje que são Alemanha, Itália, França. Eles não existiam como territórios, como um estado nacional. Então eram vários reinos fragmentados e vira e mexe, hora ou outra, um reino iria invadir o outro ou haveria uma revolta dentro do próprio reino. E o rei, ele não tinha um exército próprio. E aí então esses cavaleiros, esses nobres, esses senhores feudais recebiam essas terras do rei e em troca juravam, lealdade a esse rei e apoio militar quando esse rei precisava, porque os senhores feudais eles precisavam também proteger o seu próprio feudo, porque havia risco de invasões, até mesmo de um próprio senhor feudal de outro feudo, também isso pode ocorrer, querer invadir o seu feudo. Então, o que eles faziam? Eles contratavam cavaleiros, que geralmente também eram nobres, e aí ele tinha um grupo de cavaleiros para defender o seu próprio feudo. E aí, quando o rei precisasse, para conter uma revolta ou uma invasão de outro reino, ele contatava, aquele senhor feudal, que ele já havia dado essa terra, e aí, em referência, àquele juramento, aquela lealdade, que vem lá do Comitatus germânico, então esse senhor feudal fornecia, dava, deixava à disposição esse pequeno exército dele, porque são um pequeno exército, Os senhores feudais tinham pequenos exércitos, não era um exército imenso, como a gente conhece hoje, mas esse senhor feudal então deixava à disposição do rei o seu exército para o rei usar da forma que melhor lhe aprouver, Então funcionava assim. Então o poder dentro do feudalismo, dentro o poder político, nessa questão do feudalismo, ele é descentralizado, ou seja, ele não é centralizado em uma pessoa, ele é fragmentado. Cada senhor feudal criava ali dentro do seu feudo suas próprias leis, alguns cunhavam suas próprias moedas, então havia uma legislação ali única em cada feudo. E o rei ele funcionava como um símbolo da unidade do reino, para preservar o reino ali, a unidade daquele território. Então ele não tinha um poder absoluto. Os reis absolutistas a gente só vai ver depois, depois do período que a gente conhece hoje como Idade Média, lá na época da Idade Moderna, É um equívoco muito grande, que as pessoas cometem, pensar, fazer a ligação, do rei absolutista com a Idade Média, quando na verdade o rei, durante a Idade Média, ele era fraco, entre aspas, Até tinham alguns que chamavam, os reis da Idade Média de reis inúteis, Então, para você ter uma ideia, que o poder desses reis, o poder efetivo, político mesmo, era bem diminuto em referência a reis, a monarcas aí, absolutistas que a gente tem na história. E o clero ele não era importante apenas porque cuidava da vida espiritual das pessoas. Na prática, a igreja medieval era uma verdadeira potência. Ela influenciava a forma como as pessoas pensavam, explicava o mundo através da religião e tinha autoridade moral sobre a sociedade. E não parava por aí. Ao receber doações aí de extensas propriedades aí de terra ao longo dos séculos, a igreja se tornou uma das maiores donas de terra da Europa.
acumulando riqueza e exercendo grande influência também na política e na economia. Além disso, também não podemos esquecer aí o monopólio da educação, que por muito tempo permaneceu com a igreja, pois apenas o clero e alguns nobres, nem todos, sabiam ler. O povo ele não lia nem a Bíblia, e as missas eram rezadas em latim, um idioma que só o clero e alguns nobres sabiam. Por outro lado, muitos documentos antigos que a gente tem hoje preservado foram preservados por conta da igreja, né? Principalmente pela questão dos monges copistas, né? Que ficavam aí nos monastérios copiando esses documentos. Em outras palavras, aí, além de cuidar das almas, a igreja também cuidava do patrimônio, né? Agora que a gente já entendeu quem mandava, quem trabalhava, vamos conhecer então o lugar onde essa vida medieval acontecia, né? O feudo. E o feudo, né, pra gente mentalizar de início o que era isso, era basicamente uma grande fazenda, né, tá? Tem gente que às vezes complica, né? Nossa, mas o que é um feudo? Algo mais próximo da nossa realidade é uma grande fazenda. Uma grande, né, um latifúndio, uma grande porção, propriedade de terra, que tem sua estrutura ali. Então vamos compreender o que tem dentro dessa estrutura, então, né, dessa fazenda. E já te adianto uma coisa, se você está pensando que é apenas um castelo gigante, cercado por cavaleiros, dragões e uma trilha sonora épica, pode diminuir um pouco as suas expectativas. O feudo era muito mais do que um castelo. Na verdade, ele funcionava quase que como uma pequena cidade autossuficiente. Como comércio, né, naquela época era limitado porque as viagens elas podiam, né, ser bem perigosas. A ideia era produzir praticamente tudo dentro da própria propriedade. Por isso o feudo era dividido em diferentes áreas, e cada uma com a sua função. A primeira parte era o chamado manso senhorial. Esse era a melhor parte das terras, pertencia ao senhor feudal e toda a produção dali era destinada a ele. E sabe quem trabalhava nessas terras? Os servos. Sim, aqueles mesmos servos que já trabalhavam nas suas próprias parcelas de terra. Em determinados dias da semana, eles tinham que abandonar as suas atividades e trabalhar nas terras do senhor. Era a famosa corveia, um dos deveres servis mais conhecidos. Mas mais para frente a gente vai falar dos impostos. Depois vinha o manso servil. Era a área dividida entre as famílias de servos. Ali eles cultivavam alimentos para sua própria sobrevivência. E claro que nem toda essa produção ficava com eles. Uma parte precisava ser entregue ao senhor feudal por meio de impostos e obrigações. Ou seja, a colheita passava por uma espécie de pedágio medieval antes de chegar à mesa dessa família. E havia ainda o manso comunal, né, que era uma área de uso coletivo, por isso comunal, né, uma comuna. Bosques, pastagens, rios, florestas que podiam ser utilizadas pelos habitantes do feudo. Era dali que vinham lenha, caça, frutas silvestres e locais para o pastoreio dos animais. E cara, a gente tem que lembrar que nessa época não tinha supermercado, posto de combustível e nem aplicativo de entrega. Então esses espaços eram extremamente importantes para a sobrevivência da comunidade. No centro de tudo, normalmente estava o castelo. Além da residência do senhor feudal, ele também servia como fortificação em caso de ataques. Em tempos de guerra, muitos camponeses buscavam proteção atrás dos muros ali do castelo, né? Próxima ao castelo, geralmente ficava a igreja. Isso não era por acaso. A Igreja Católica possuía enorme influência sobre a sociedade medieval. Então ela orientava a vida religiosa, registrava acontecimentos importantes e ajudava a reforçar a ideia daquela ordem social que fazia parte da vontade divina. Em outras palavras, o castelo cuidava da proteção do corpo e a igreja da proteção da alma. Percebe como o feudo ele era quase que um pequeno mundo? Havia terras para o senhor, terras para os servos e áreas de cultivo comum, locais de defesa e centros religiosos. Tudo girava em torno da terra. Mas existe uma pergunta importante. Se os servos tinham suas próprias parcelas para cultivar, por que a vida deles, né, era tão difícil? A resposta está na enorme quantidade de impostos e obrigações que precisavam pagar ao senhor feudal e à igreja. E é isso então que agora a gente vai descobrir. Aviso rápido aqui, pessoal, daqui pra frente vai ter uma parte do vídeo que a iluminação vai mudar um pouco. Mas calma, nenhuma invasão bárbara aqui no meu cenário, tá? É que eu gravei esse vídeo em 2 dias diferentes. E um deles eu gravei ali na parte da tarde e foi até a noite. Aí durante o dia entra um pouco de claridade aqui pela minha janela, né? O que vai dar um contraste com a parte que eu gravei à noite.
Só ignorar isso e vamos embora, continuar nessa jornada pelo feudalismo. Se você chegou até aqui pensando que pelo menos os servos podiam aproveitar tranquilamente o que produziam em suas terras, bem, a Idade Média tem uma notícia para você. A vida do servo não era exatamente um festival assim de direitos trabalhistas. Além de trabalhar para sobreviver, ele precisava cumprir uma série de obrigações e impostos a pagar para o senhor feudal e também para a igreja. A gente vai conhecer alguns, dos mais famosos. O primeiro deles era a corveia, com esse nome bem estranho mesmo. O servo ele era obrigado a trabalhar alguns dias da semana no manso senhorial, ou seja, nas terras do senhor feudal. Só que toda a produção obtida ali ficava com o senhor. Em outras palavras, além de cuidar da própria plantação, o servo ainda tinha que dedicar parte do seu tempo para cultivar as terras do senhor do feudo. Outra obrigação importante era a talha. Funcionava assim: quando o servo ele colhia a sua produção no manso servil, uma parte precisava ser entregue ao senhor feudal. Isso mesmo, você plantava, cuidava, colhia e depois dividia o resultado com o dono do feudo. Esse senhor feudal com certeza gostava muito desse sistema. Mas calma que ainda tem mais. Existiam também as chamadas banalidades, e só pelo nome você já imagina, né? Sempre que o servo utilizava estruturas pertencentes ao senhor, como um moinho, um forno ou o lagar para produzir o vinho, o azeite, ele precisava pagar uma taxinha. Imagina ter que pagar para moer o trigo, assar o pão ou usar determinados equipamentos. O conceito aí de tarifa de serviço definitivamente não nasceu ontem, né? E se você achou que os impostos acabavam quando o servo morria, a Idade Média tinha mais uma surpresa para você. Existia um tributo conhecido como mão morta, e o nome já parece uma coisa de um filme de terror medieval, mas a explicação é bem simples. Quando um servo morria, sua família normalmente precisava pagar uma taxa para ainda continuar nas terras do senhor feudal. Isso acontecia porque o acordo ele era firmado com o chefe da família. Então, quando o chefe da família morria, encerrava o acordo também. Então, antes que os herdeiros pudessem continuar a propriedade, herdeiros entre aspas aqui, era necessário fazer esse pagamento. Entre outras palavras, a morte encerrava completamente as obrigações feudais. Era como se o senhor feudal dissesse lamento pela sua perda. Agora vamos conversar sobre a taxa de sucessão. É claro, que isso variava, conforme a época, a região, mas a chamada mão morta, ela costuma aparecer nos livros aí como um dos tributos que demonstram o grau de dependência do servo em relação ao senhor feudal. E não podemos esquecer também o dízimo, uma contribuição destinada à igreja. Como a religião ocupava um papel central na vida medieval, essa obrigação era levada muito a sério. Afinal, naquela época ninguém queria correr o risco de desagradar a Deus e ainda enfrentar problemas aí com as autoridades religiosas, que eram bem poderosas nessa época, Dependendo da região, ainda podiam existir outros tributos e deveres, casamentos, heranças, utilização de determinadas terras e até algumas situações específicas podiam gerar cobranças adicionais. Às vezes até parece, que o servo ele respirava e surgia alguém perguntando se ele tinha pago a taxa correspondente a esse respiro, Se você hoje precisa de comida, roupa ou qualquer outro produto, provavelmente vai no mercado ou faz então uma compra pela internet, Na Europa feudal, as coisas eram bem diferentes. Primeiro, porque não existia internet, Esse é o primeiro ponto, é básico, Segundo, porque também não existia muito comércio. Com a queda do Império Romano do Ocidente, muitas estradas se deterioraram. E então, as cidades perderam as populações e as invasões também tornaram as viagens mais perigosas. O resultado foi que a vida começou a concentrar cada vez mais no campo. É o que os historiadores chamam de ruralização da Europa. Como observou o clássico historiador medievalista Mark Bloch, a característica fundamental da sociedade feudal era que ela repousava sobre a terra, ou seja, isso explica muita coisa. A riqueza vinha da terra, o poder vinha da terra, a produção vinha da terra. Até a posição social de uma pessoa dependia em grande parte da relação que ela tinha com a terra. Durante o auge do Império Romano, as cidades eram centros importantes de comércio, administração e cultura. Mas ao longo dos séculos, muitas delas entraram em declínio, começou a cair. Para muita gente, viver no campo passou a ser o mais seguro do que viver ali nos antigos centros urbanos com as invasões. E foi justamente nos feudos que a população encontrou a proteção, o trabalho e as condições de sobrevivência. Então, aos poucos, o campo virou o centro da vida econômica.
E aqui está uma das características mais importantes da economia feudal. Os feudos buscavam produzir praticamente tudo o que consumiam: alimentos, roupas, ferramentas, madeira, criação de animais. A ideia era depender o mínimo do mundo exterior. Pense no feudo como uma espécie de mini-universo econômico, não porque seus habitantes fossem isolados do resto do mundo, mas porque a maior parte das necessidades era atendida dentro da própria propriedade. Agora, cuidado com uma pegadinha muito comum. Muita gente aprende que não havia comércio na Idade Média. Isso não é verdade. O comércio continuou existindo, só que ele era muito mais reduzido do que nos tempos do Império Romano, ou do que seria mais tarde no Renascimento comercial. Alguns produtos mais raros, como sal, especiarias, metais e tecidos finos, continuavam circulando entre diferentes regiões. No mundo feudal, a riqueza não era medida por ações, investimentos ou contas bancárias. A principal fonte de riqueza era a terra. Quem controlava mais terra geralmente possuía mais poder, mais produção e mais influência. E é por isso que os senhores feudais ocupavam uma posição tão privilegiada dentro dessa sociedade. Para resumir essa questão aqui da ruralização da Europa, as cidades elas perderam importância e o campo se tornou o centro da vida econômica e os feudos passaram então a funcionar de forma relativamente autossuficiente. A terra era a principal fonte de riqueza e a maior parte da população vivia e trabalhava no meio rural. Mas essa Europa aparentemente parada começaria a mudar. O crescimento populacional, o aumento da produção agrícola e a retomada das atividades comerciais acabariam transformando profundamente o mundo feudal. E é justamente aí que começa a próxima etapa da nossa história. Como o comércio voltou a crescer, como as cidades renasceram e por que tudo isso acabou contribuindo para a crise do feudalismo. Durante séculos, o feudalismo dominou a Europa. Os feudos produziam, os servos trabalhavam, os nobres controlavam as terras e a igreja exercia enorme influência sobre a sociedade. Parecia um sistema sólido, mas como acontece com praticamente todos os sistemas da história, ele também começou a apresentar rachaduras. E foi a partir do século XI que melhorias de técnicas agrícolas aumentaram a produção de alimentos. E quando há mais comida disponível, geralmente acontece uma coisa: a população cresce. Mais pessoas significam mais trabalhadores, mais consumidores e mais trocas comerciais. Aos poucos, a economia começou a ficar movimentada novamente. Com o crescimento da produção, o comércio ganhou um novo impulso. Feiras comerciais surgiram em várias regiões da Europa. Mercadores passaram a circular com mais frequência entre diferentes localidades e produtos que antes eram raros começaram a aparecer com mais regularidade. Depois de séculos, a economia girando principalmente em torno dos feudos, o dinheiro voltou a ganhar importância. E onde existe comércio, geralmente surgem cidades. Muitas antigas cidades voltaram a crescer, outras nasceram ao redor das feiras e rotas comerciais. Surgiu aí uma nova classe social, a burguesia. Eram comerciantes, banqueiros e artesãos que acumulavam riqueza não por terras, mas por praticar atividades econômicas urbanas. E isso era uma novidade enorme para uma sociedade acostumada a medir riqueza principalmente pela quantidade de terras que alguém possuía. Mas a maior pancada ainda estava para vir. Em meados aí do século XIV, a Europa foi atingida pela peste negra. Essa doença matou milhões de pessoas e provocou uma das maiores catástrofes demográficas da história. Em algumas regiões aí, a população foi reduzida drasticamente. Isso gerou um problema inesperado para os senhores feudais. Faltavam trabalhadores pela primeira vez em muito tempo. Muitos camponeses passaram então a ter mais poder de negociação. Além disso, vários servos começaram a questionar as antigas obrigações feudais. Revoltas camponesas também ocorreram em diferentes partes da Europa. Afinal, muita gente já aceitava continuar presa a relações que pareciam cada vez mais ultrapassadas. Enquanto isso, os reis também começaram a recuperar o poder. Com o apoio da burguesia e o aumento da arrecadação de impostos, muitos monarcas passaram a criar exércitos permanentes e fortalecer sua autoridade real. Aos poucos, aquele mundo fragmentado dos feudos começou a dar lugar aos primeiros estados nacionais, como a gente conhece hoje. Então foi assim que o feudalismo começou a entrar em crise. O crescimento do comércio, o renascimento das cidades, o surgimento da burguesia, a peste negra, as revoltas camponesas e o fortalecimento dos reis enfraqueceram lentamente as estruturas feudais. Não foi uma queda repentina, não houve um fim do feudalismo marcado com um calendário. Foi uma transformação gradual que abriu caminho para uma nova era na história, a transição para o capitalismo comercial e para a formação dos estados modernos. Então, quando alguém falar em feudalismo, não pense apenas em castelos, cavaleiros e servos. Pense em um sistema que nasceu da crise do Império Romano, misturou tradições romanas e germânicas e transformou
a Europa aí em um mundo rural e durou séculos moldando a vida de milhões de pessoas. Agora eu quero saber, qual parte do feudalismo mais te chamou a atenção? O colonato, o comitatus, os impostos dos servos? Ou o fato de que até depois de morrer, o servo ainda tinha que pagar, né, a sua família, né, que ficava, tinha que pagar a tal da mão morta para continuar na Terra? Conta aí nos comentários. E se esse vídeo te ajudou a entender um tema que vive aparecendo aí no Enem, nos vestibulares, concursos, já deixa o like e se inscreve aí no canal para mais conteúdos de história como esse. E mais do que isso, me diga aí quais temas você gostaria de ver nos próximos episódios aí. Pode ser história antiga, medieval, Brasil, guerras mundiais, Revolução Francesa, Roma, Grécia ou qualquer outro assunto aí que você esteja estudando aí para Enem, vestibular, concurso ou simplesmente por curiosidade, né, por passar o tempo. Eu leio os comentários e isso me ajuda bastante, né, a decidir os próximos conteúdos do canal. Também me siga no TikTok, onde eu posto vídeos curtos aí, no Instagram, no Facebook, no Vasculhando a História e no meu perfil pessoal, né, o Leandro Cocan. E para quem quiser dar uma força extra aí no projeto, eu também tenho uma página de apoio, né, no Apoia-se. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal a continuar produzindo, né, fica o convite. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do Apoia-se. No mais, muito obrigado pela companhia. Eu não sei exatamente quando sai o próximo episódio, porque a vida adulta tem mais plot twist, né, que a própria história. Mas em breve a gente se vê por aí, por mais uma viagem no passado. É isso aí. Forte abraço, se cuida e até mais.